10 horas e 16 minutos, Manhã Diversa de volta para você. A campanha Janeiro Roxo chama a atenção para a prevenção à hanseníase e a importância do diagnóstico precoce da doença. As pessoas precisam ficar atentas aos sinais que são silenciosos, mas o tratamento é oferecido no Sistema Único de Saúde. No primeiro mês do ano é realizada a campanha Janeiro Roxo, que chama a atenção para a prevenção à hanseníase e a importância do diagnóstico precoce da doença. Em Rio Claro, as ações acontecem durante o ano todo, com a busca ativa de pacientes nas unidades de saúde. A hanseníase ela afeta mais a pele e os nervos, tá? Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, falta de pelo no local, falta de sensibilidade, ela pode se queimar, se machucar, tá? Então vem aqui, passa por uma avaliação, uma pré-avaliação com a enfermagem, né? Fazemos um teste de sensibilidade, coisas assim. Conversamos com o paciente para ver se não tem histórico de familiares ou alguma coisa. No teste que a gente faz aqui, num teste simples, que é a sensibilidade, a gente já detecta alguma coisa e já marca a consulta com o dermatologista para avaliação. Aí ele já pode pedir a biópsia, que é a biópsia de pele, e a baciloscopia, que são a coleta de linfa da orelha direita, da orelha esquerda, cotovelo direito e cotovelo esquerdo também. Isso já é padrão. Ou de alguma outra mancha também. E a biópsia, isso fecha o diagnóstico, né? O Brasil figura como o segundo país do mundo com o número de casos de hanseníase, ficando atrás apenas da Índia. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados 15 mil novos casos da doença em 2021, o que representa uma redução no comparativo com os anos anteriores. Porém, essa diminuição é devido à pandemia e ao fato das pessoas procurarem menos os serviços de atenção básica à saúde. O tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano, sendo que todos os medicamentos são fornecidos pelo SUS. A hanseníase são em 4 formas: forma indeterminada, forma tuberculoide, que o tratamento é 6 meses. Tá? É uma doença mais branda, a gente chama branda porque ela é paucibacilar, pouco bacilos. A forma dimorfa e a forma virchoviana é a forma multibacilar, muitos bacilos. A gente diferencia e tenta falar para o paciente o modo mais simples para ele entender. A medicação é essa daqui, tá? A forma indeterminada e a forma tuberculoide, ela vai tomar por 6 doses. Na forma dimorfa e a forma virchoviana, que é a forma multibacilar, é a mesma medicação, só que são 12 doses. O tratamento precoce é condição essencial para a cura e também para romper a cadeia de transmissão e evitar as sequelas causadas pela doença. Está sempre se observando o corpo, manchas, essas coisas, principalmente quem tem alguém na família ou conhece alguém, tá? Isso não é para alarmar nada, mas é uma doença silenciosa, tá? Por isso que a pessoa não sente, não coça, não dói e ela fica muitos anos incubada. Tá? Porque ela está no ar. Então, até entrar no sistema, tal, no nosso organismo, pode demorar de 5 a 7, 10 anos, ou pode demorar muito mais tempo, porque o contato quando jovem e aparecer futuramente quando a pessoa tiver uma certa idade e a defesa do organismo tiver baixado, pode acontecer. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica dermatologista Raiane Luzardo. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Raiane, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos começar entendendo qual que é a principal intenção da Sociedade Brasileira de Dermatologia com essa campanha Janeiro Roxo. Então, Janeiro Roxo, né, é um mês de conscientização e combate à hanseníase, que é uma doença ainda muito relevante, né? O Brasil está em 2º lugar mundial em casos de hanseníase, então é uma doença muito relevante e que precisa ter essa atenção. E que a gente não faz ideia disso, né? A gente está aprendendo agora. A gente estava falando aqui nos bastidores, eu e Bárbara, né? Que a gente não imaginava que era uma doença tão prevalente ainda, que tinha essa relevância toda que ela tem, e por isso, justamente por isso, precisa ser falado, porque muitas pessoas também, como a gente, né, não fazem ideia aí dessa importância. Ainda mais em 2º lugar, né, Mário? Exato, ainda mais esse ranking, né?
E embora seja uma das doenças mais antigas da nossa humanidade, então a hanseníase ela ainda é um problema de saúde pública no nosso país. Sim, ela tem, né, uma relação com os níveis de pobreza, né, com as moradias, né, moradias mais insalubres. Então, ela é, sim, um problema de saúde pública. Ela tem, né, medicação gratuita no SUS, então ela já tem uma atenção, né, pelo Ministério da Saúde muito grande. Então, todo mundo tem acesso ao tratamento, mas é importante, né, a gente usar esse mês, né, janeiro, para conscientizar a população sobre os sintomas, sobre a importância do diagnóstico precoce, né, sobre procurar mesmo o postinho de saúde, né, a unidade básica de saúde, onde ela vai ter o atendimento, né, a maioria dos profissionais de saúde, os médicos, né, mesmo não sendo dermatologistas, tem treinamento para diagnosticar, né, e tratar a hanseníase. Então, é sim um problema de saúde pública, mas ela já tem todo esse cuidado pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, é mesmo essa campanha de conscientizar, de mostrar para a população que é uma doença que está aí entre nós, mas que tem sim tratamento, tem cura, e a gente consegue sim, né, ter essa cura. E ainda nessa linha, né, de conscientização, qual que é a forma de contágio da hanseníase? Então, a hanseníase, ela tem o contágio pelas vias respiratórias. Então, a gente pega pelo ar, né? Mas é necessário ter um contato íntimo e prolongado, né? Para se pegar, né? Para você ter o contágio da doença. Então, não é só você encontrar uma pessoa, dar um abraço, que você vai pegar, né? Ter a hanseníase. Até porque a hanseníase é uma doença que tem um período de incubação muito longo, mais ou menos de 2 a 7 anos. Então, você pode ter o contato, na verdade, a maioria da população tem o contato com o bacilo, né, que ela é transmitida por uma bactéria, que é o Mycobacterium lepra, né? Então a gente pode ter contato, a maioria da população tem esse contato, mas só 10% pode desenvolver a doença. Então a maioria da população tem contato, mas não desenvolve a doença. E ela demora, igual eu falei, de 2 a 7 anos esse período de incubação. Então você pode ter tido contato lá há 5 anos atrás e manifestar ela bem depois, né? Um período bem prolongado depois. É interessante essa informação, porque a gente imagina que por ser uma doença de pele, que ela vai ser transmitida pelo contato com a pele, né? Mas não, é diferente disso, né? Pelo ar. Entender isso é muito importante também. E ainda existe muito estigma relacionado à hanseníase, é porque antigamente os pacientes eles eram isolados da sociedade, né? Que tinham a hanseníase. O estigma da hanseníase, ele é realmente por ser uma doença muito antiga. Antigamente, né, tinha esse estigma de que as pessoas que tinham a hanseníase, elas eram pessoas pecadoras, que tinham sido, né, de uma forma punidas porque a hanseníase, antigamente, ela não tinha tratamento, né, não tinha cura, as pessoas que eram acometidas eram realmente afastadas do convívio social, né? E como ela não tinha tratamento, ela causava muita deformidade, né? O que a hanseníase causa? Para a gente entender. Ela causa perda, né? Na maioria dos casos, ela vai começar, né, com uma perda, primeiro térmica, a pessoa não sente a temperatura, se está encostando algo quente ou algo gelado na pele, né? Depois, aonde tem a lesão, né, acontece isso. Depois ela perde o tato naquela região e depois ela perde a sensibilidade à dor naquela região. Então a pessoa, ela se machuca, né, vai se machucando e não vai sentindo. E aí, além do que, ela pode também causar deformidades por conta desse acometimento neural, né? Ela acomete os nervos naquela região, onde, né, principalmente mãos, braços, e, por exemplo, nos pés, se a pessoa não tem a sensibilidade ali, ela pode se machucar, pode, às vezes, uma pedrinha no sapato, né, causar um machucado ali, que pode evoluir, às vezes, para a perda daquele membro, principalmente antigamente, né, quando onde não tinha tratamento, não tinha recursos, então as pessoas ficavam com muitas deformidades. Por isso tinha todo esse preconceito, né, com a hanseníase. E a gente viu então que a transmissão, né, que o contágio é feito pelo ar,
E aí, quais são os sintomas? A partir que a pessoa, né, que existiu esse contágio, como você falou também, que é algo que demanda um tempo, né, não é algo tão imediato assim, mas se a situação realmente se concretizou, quais são os principais sintomas? As primeiras manifestações normalmente são lesões na pele, né? Então, a hanseníase, ela comete principalmente a pele e os nervos periféricos. Então, na pele, o que ela vai causar? Principalmente manchas esbranquiçadas, mas que também podem ser avermelhadas ou até mesmo amarronzadas, cor de ferrugem. Então, causa aquela mancha e naquela mancha acontece isso de perda. Primeiro começa com a perda térmica, né? Você não sente a temperatura naquela região. Depois a perda tátil, você encosta ali alguma coisa e você não sente. Depois a perda dolorosa. Pode também ter caroços, pele seca, olhos, né? Os olhos podem ficar secos. Pode ter também sintomas como se fosse uma rinite, o nariz meio entupido, né? Aquela congestão nasal. Mas o principal é essas manifestações cutâneas, essas manifestações na pele, né? Essas manchas, como eu falei, e essa perda de sensibilidade na região das manchas. E essa perda de sensibilidade, ela é algo imediato? A pessoa detectou uma mancha, que pode ser, né, por infinitas razões. E aí o grande ponto que vai diferenciar para a hanseníase é essa questão da perda, né? Isso, sim. Mas é algo que acontece rapidamente? Viu a mancha, logo depois já tem a perda sensorial? Sim. Sim, começa com a manchinha e logo depois naquela manchinha ali, ela não coça, ela não dói, então é uma manchinha ali, apareceu e aí começa, aí como que a gente faz, né, o diagnóstico, né, que é importante. A pessoa pode chegar, né, procurar, assim, viu que tem alguma alteração na pele, não sabe o que é, tem que procurar o atendimento, né. E aí na unidade básica ou no dermatologista, ele vai avaliar clinicamente, então o diagnóstico ele é feito basicamente de forma clínica, né, avalia ali as lesões, a evolução dessas lesões. Pode-se também fazer alguns exames complementares, como a baciloscopia, que é um exame que avalia se tem a presença do bacilo, que é a bactéria, né, da hanseníase. E pode também ser realizadas biópsias das lesões da pele para a gente fechar o diagnóstico também. E essas lesões, elas começam pequenininhas e vão se espalhando ou são lesões maiores que vão aparecendo pelo corpo? Como que é esse surgimento? São lesões pequenas que podem ir se espalhando mesmo. Podem aumentar tanto de tamanho quanto espalhar, né, quanto aparecer em várias regiões do corpo. Então, uma lesãozinha pequenininha realmente já pode ser um princípio, sempre ficar com o alerta ligado, né? Exato. E você falou do diagnóstico, Rayane. Então, o diagnóstico, ele acontece de forma clínica, né? Um diagnóstico clínico e alguns exames. Isso vai depender de cada situação ou também existe, assim, um protocolo, aquela sequência tradicional de exames para que se detecte a hanseníase? Não, por exemplo, se a pessoa já chega ali com várias lesões, já, né, no exame clínico ali, a gente avalia, por exemplo, pega uma agulhinha e encosta, não precisa, né, não vai furar ali o paciente, mas você encosta, o paciente não sentiu, pode pegar o éter, que o éter dá uma sensação de frio, a gente encosta na mancha, o paciente não sentiu, encostou alguma coisa quente ali, então você já fecha aquele diagnóstico, não precisa de fazer exames, mas se for às vezes uma lesão pequenininha, né, que possa confundir ali o médico, ele pode sim pedir os exames complementares, mas o diagnóstico é basicamente clínico. Então, se às vezes o paciente mora numa cidade muito, né, pequenininha, que não tem laboratório, às vezes uma cidade mais difícil ali de fazer, se ele for no médico e for um médico bem treinado, ele já vai, na maioria das vezes, fechar esse diagnóstico. Vamos entender com relação a essa coisa da convivência com pessoas que têm a hanseníase. Como acontece? Essas pessoas da família que moram com os pacientes ou que tiveram algum contato mais prolongado, né, que demandou mais tempo, elas também precisam fazer os exames? Precisam. Como eu falei no primeiro bloco, né, a hanseníase, ela tem esse contágio, né, por contato prolongado, né, não é um contato ali único. Então, quem tem contato ali, principalmente familiares, né, que convivem no mesmo ambiente, tem o risco maior de desenvolverem a doença. Então, é importante, sim, se uma pessoa da família foi diagnosticada, que as demais também procurem atendimento e façam os exames. E fiquem de olho, porque, como eu falei, ela é uma doença de incubação lenta, ou seja, ela demora anos ali para se manifestar. Então, pode ser que no futuro, dali a 3, 4, 5 anos, a doença venha a se manifestar. E aí, lógico, se tem alguém da família que teve, né, o diagnóstico, é importante procurar o atendimento, porque existem algumas medidas que previnem o surgimento da doença, ou até
até mesmo que se ela vir a surgir de uma forma mais branda. Por exemplo, a vacina BCG, que a gente faz, né, no familiar que tem o diagnóstico. Então é necessário esse acompanhamento por mais tempo, né? E ainda que não tenha nenhum tipo de manifestação. O parente não conseguiu aparecer nenhuma mancha ainda, por exemplo. Qual o tipo de exame que essa pessoa faz para saber se ela pode vir a ter ou se ela já tem? Então, não faz, né? Por isso o acompanhamento. Por isso o acompanhamento. Né? A gente faz a prevenção ali, né, com a vacina. E aí mantém a conduta expectante, espera se vai ter alguma manifestação, se vai ter alguma lesão na pele ou não. Já fica de olho, né? Isso aí. E o diagnóstico precoce é um ponto-chave aí na campanha do Janeiro Roxo. Por que no caso da hanseníase, esse diagnóstico o mais cedo possível, ele é importante? Para evitar as sequelas, né? A hanseníase, como a gente falou, ela tem tratamento, o tratamento é oferecido pelo SUS. Um ponto muito importante é que a partir do momento que a pessoa inicia o tratamento, ela para o contágio. Então, ela não contamina mais as outras pessoas. As sequelas, se já tiverem as sequelas, e muitas vezes, né, quando você faz o diagnóstico, já tem a perda ali de sensibilidade, essa perda de sensibilidade não volta. Então, ela é uma doença que deixa muitas sequelas, né? Podem ser sequelas mais brandas, como a perda de sensibilidade naquela lesãozinha ali pequena, mas podem também ser alterações dos nervos, né? Como, por exemplo, as mãos em garra, enfim, outras sequelas que quando a gente faz o diagnóstico tardio, quando a doença está mais avançada, a gente não consegue evitar aí essas sequelas. E, Rayane, como que acontece o tratamento? Então, o tratamento, ele é feito, né, pelo SUS, como a gente falou. Então, todo mundo tem acesso a esse tratamento. É um tratamento longo, né, nas formas mais brandas da doença. O tratamento é em torno de 6 meses. E nas formas mais graves, ou quando tem mais risco como tem mais bacilos, né, quando a pessoa está mais infectada, que a gente divide aí a hanseníase em duas formas, a paucibacilar, que é quando a gente tem poucos bacilos, ou seja, né, tem pouca transmissibilidade, tem pouca contaminação ali pela bactéria, e a multibacilar, que é quando a gente tem muitos bacilos, né? Então, nas formas multibacilares, a gente precisa fazer um tratamento um pouquinho mais longo, em torno de 12 meses, 12 a 24 meses, mas no geral é em torno de 6 meses. A gente recebeu uma pergunta do pessoal de casa que veio do Leonardo Cabral de Juiz de Fora. Então, Leonardo, muito obrigada pela sua participação. E ele quer saber o seguinte: só idoso tem hanseníase ou isso é um mito? É um mito. Ela pode aparecer em todas as faixas de idade, né? É pouco relevante na infância, porque como a gente falou, ela é uma doença de incubação lenta, né? Então ela vai demorar ali alguns anos para se manifestar. Então é pouco comum na criança, mas a partir da adolescência, fase adulta, não faz diferença. Pode aparecer em todas as faixas. E talvez esse mito tenha sido construído até mesmo por essa questão do tempo, né? Como você falou, porque às vezes é algo que aparece de forma um pouco mais tardia, né? Então acabou sendo associado. E a gente vê falando, né? Os idosos falam mais da hanseníase do que a gente, porque eles carregam aquele estigma ali mais antigo, né? É uma doença muito antiga, então a gente, às vezes pode acontecer, né, da gente ouvir falar mais, né, pelos idosos e achar que é uma doença dessa faixa, mas não, pode ser em qualquer fase da vida. E Exatamente. A partir do surgimento do primeiro sintoma, a progressão da doença, ela é rápida ou ela é lenta? Porque isso ela pode lenta. Influenciar, né? Ela é uma progressão lenta. Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia, se manifesta ali, as lesões vão aumentando de uma maneira muito rápida. Mas é aquela coisa, a gente vai deixando, é uma manchinha que não tá coçando, não tá doendo, não tá me atrapalhando, e a gente vai deixando aquilo ali na correria, né, do dia a dia, e muitas vezes também por falta de informação, né, às vezes já tem ali todo um problema social junto, né, com a doença. Então, vai deixando, e aí acaba que ela tem uma progressão lenta, mas ela está progredindo. Então, soma a questão da incubação ser longa com a progressão lenta, eu acho que também isso deve influenciar nessa questão da idade, que as pessoas associam, né? Vai só somando o tempo quando a pessoa vai procurar, às vezes, a ajuda médica, já realmente porque está mais avançado, e nisso ela já está com a doença, às vezes no corpo, com a bactéria no corpo há bastante tempo, né? E aí eu acho que vários fatores, às vezes, né? as formas mais graves, né? Que vai tendo esse acometimento dos nervos
mesmo, né? E aí vai tendo mais sequelas. E doutor, o nosso público segue acompanhando o nosso bate-papo e a gente recebeu mais uma mensagem, dessa vez é do João Vitor de Betim, e ele perguntou o seguinte: a hanseníase pode causar queda no cabelo ou infertilidade? Pode. Nos homens, ela pode sim acometer os testículos e ela, aonde tem a lesão, eu acabei não falando, mas pode, na maioria das vezes, não tem pelos naquela região. Então, é mais um sinal clínico também de que a pessoa, né, para a pessoa ficar de olho e que a gente também avalia na consulta. E uma coisa que a gente falou várias vezes aqui ao longo da nossa entrevista é que esse tratamento é fornecido pelo SUS, né? Como que a pessoa faz para buscar esse tratamento? Ele é de fácil acesso? Todos os medicamentos são fornecidos pelo SUS? Como que é? Sim, o tratamento a gente chama de poliquimioterapia, então é a associação ali de vários medicamentos, normalmente 3 medicamentos, é fornecido pelo SUS. A hanseníase é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo diagnóstico deve ser notificado. Então, a partir do momento que o médico fecha esse diagnóstico, que ele notifica, né, o Ministério da Saúde daquele caso, a partir dali, aquele paciente tem acesso a todo o tratamento. Então, se o tratamento dele for de 6 meses, ele vai ter durante todo esse período o acompanhamento. Algumas medicações, elas são de ingesta mensal, então toma um comprimido ali por mês. Então, ele já recebe aquele né, vai ter serviço de saúde que vai todo mês ali ofertar a medicação, tem serviço que já oferta, né, todo o tratamento, aí varia de cada serviço, mas todo o tratamento é fornecido pelo SUS. E sabendo disso tudo, acredito que a principal pergunta assim, que fica realmente é com relação à cura, né? A hanseníase, ela tem cura, Rayane, ou ela é uma doença que tem que ficar sendo controlada? Ela tem cura. A partir do momento que se inicia o tratamento, então o paciente tomou a primeira dose, já cai ali cerca de 99% a transmissibilidade. Então, a partir do início do tratamento, o paciente para de transmitir a hanseníase. Então, até isso é interessante, que não precisa, a partir do momento que o paciente iniciou o tratamento, ele não precisa isolar. Então, hoje em dia não existe mais isso, né? Até mesmo os utensílios, por exemplo, copo, talher, não tem necessidade de ferir, né, no ambiente doméstico os utensílios utilizados pelo paciente. Então, a partir do momento que ele inicia o tratamento, termina o contágio, né, ele não contamina mais, e aí ele vai, se ele fizer o tratamento certinho, né, não interromper o tratamento, ele vai ter a cura, né, da hanseníase, porque ele vai acabar com a bactéria, né, ele vai matar a bactéria que está causando a doença. Porém, as sequelas, elas não têm, a gente não consegue tratar essas sequelas, né? Então, acaba que as sequelas não têm cura, mas a doença tem sim. A hanseníase em si, a doença, a contaminação, ela tem a cura a partir do momento do início do tratamento, né? A partir do momento que o paciente inicia o tratamento, ele para de contaminar e ele fazendo o tratamento certinho, ele tem a cura da doença. Como você disse aí, bateu na tecla várias vezes, o paciente tem que fazer o tratamento certinho até o final para ter a cura, né? Mas o paciente que interrompe o tratamento, não segue, ele arrisca, além de não conseguir a cura, existem outros possíveis riscos e outras possíveis sequelas? Sim, porque a doença vai progredindo, né? E sem contar que ela fica, o bacilo, né, a bactéria, fica resistente ao tratamento. Então, às vezes, a gente vai ter que buscar aí outro tratamento para esse paciente e vai ficando mais difícil de conseguir esse tratamento. E a gente sabe, Rayane, que não à toa, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez essa campanha porque é um caso crítico no Brasil. E até sobre isso que a gente recebeu mais uma pergunta da Cristina Galvão, que é de BH, e ela disse o seguinte: a aglomeração de pessoas pode facilitar a transmissão de hanseníase e como se cuidar nesses casos, já que o Brasil, pelo que a gente viu, é um contexto preocupante? Então, não, né, a aglomeração de pessoas no dia a dia, não, mas o contato íntimo e prolongado com o paciente, sim. Então, é mais comum o contágio entre familiares, entre pessoas que convivem, né, por períodos aí prolongados. Então, normalmente a aglomeração, apesar de ser o contágio pelo ar, não é uma forma comum de transmissão, não. Pelo tempo, né? Porque é um contato rápido. Rápido.
A gente encerrar o nosso bate-papo tão enriquecedor sobre esse assunto, que dicas que a gente pode dar aí para o pessoal de casa, seja quem está às vezes com a hanseníase ou para, né, caso passe a ter alguém na família ou a própria pessoa seja diagnosticada com a doença, qual mensagem que a gente pode deixar, tanto com relação ao cuidados, quanto também a conscientização sobre esse assunto? Então, hoje em dia é uma doença, né, que tem tratamento, que tem cura, a gente sabe, tem toda a informação aí, então qualquer manchinha, qualquer lesão que aparecer pode ser um câncer de pele, igual a gente conversou, né, no mês passado. Então, qualquer lesão que aparecer na sua pele, não negligencie, não deixa para depois, procura atendimento, né, vai ter o seu diagnóstico e se for diagnosticado com a hanseníase, iniciando o tratamento de uma maneira precoce, primeiro que a cura ali, mesmo que seja diagnosticado mais tardiamente, ela vai ter, e o risco de sequelas, quanto antes o diagnóstico, né, quanto mais precoce o diagnóstico, menos o risco de sequelas. Isso aí, doutora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez prazer com a gente aqui no Manhã Diversa. É sempre um prazer te receber e ficou mais do que claro, né, Bárbara, que esse é um assunto que, apesar de já ter sido aí realmente uma doença que causava muito estigma, hoje em dia ela tem tratamento, é um tratamento acessível e que agora todo mundo já está super bem informado sobre esse assunto. Então, muito obrigada. Atento, né? Isso aí. Com certeza. Obrigada. No próximo bloco, então, a gente vai para a cozinha do Bora Hangar e a receita de hoje é uma sopa diferente que dá para comer nos dias quentes. Agora são 10 horas e 46 minutos e o nosso intervalo é bem rapidinho.